Fala, meu aluno objetivo! Vamos agora iniciar uma lei extremamente importante, essencial, necessária para a sua prova. Tô falando de quê? Tô falando da lei de crimes hediondos, certo? Então, essa lei é muito importante. Por quê? Porque geralmente as questões de concursos públicos, elas gostam de confundir a sua cabeça, jogando um crime perguntando se ele é ou não hediondo. Além de analisar quais crimes são ou não considerados hediondos, nós temos que ver outras previsõezinhas também, não é? Como é que fica a questão da prisão temporária, como é que fica o que na verdade é um crime hediondo, qual o sistema que eu adoto, como é que fica o cumprimento de regime de pena do indivíduo que comete um crime hediondo. Então, tudo isso você vai acompanhar na aula de hoje. Vou começar já com um conceito, o que seria crime hediondo? E para entender o que seria, o que é, na verdade, um crime hediondo, eu tenho alguns sistemas para apresentar para você. Então, vamos lá, ó. Crimes hediondos, você sabe que eu estou falando da 8.072, já deixa essa lei aí em mãos que nós vamos acompanhar os seus dispositivos. Mas antes disso, preste atenção. Quando é que eu considero um crime como sendo hediondo? Observa comigo que eu tenho 3 sistemas. Seu material tem os 3 sistemas, tem a explicaçãozinha. Vou só colocar aqui no quadro e explicar para tu. Quando é que eu considero um crime como hediondo? Eu tenho um primeiro sistema que é chamado o quê? Sistema legal. Esse daqui você preste bastante atenção. Por quê, professora? Porque é o sistema adotado. É esse sistema legal que de fato conceitua o que é um crime hediondo. Então já anota aí, ó. Esse aqui é o adotado, certo? É o sistema adotado. O que seria crime hediondo? Quem é que determina quando um crime é ou não hediondo? Legal, é a lei. Então, ó, sistema legal, você vai lembrar de lei, justamente a 8.072. O que eu quero dizer com isso? Que você vai analisar ao longo dos nossos blocos, no nosso próximo bloco, que eu tenho o rol taxativo de crimes. Ah, o homicídio simples cometido em ação típica de grupo de extermínio, homicídio qualificado, não sei o que lá. Beleza, é a lei que determina, entendeu? É a lei que determina. Eu tenho outros sistemas também, como, por exemplo, o sistema judicial. Isso aqui você já sabe que não é o adotado é o legal. O que o sistema judicial diz? Sistema judicial, você vai lembrar da figura do juiz. Ah, é o juiz, com base no caso concreto, que vai determinar se aquele crime é ou não hediondo. Ah, existiu aqui, por exemplo, um homicídio. O homicídio, o cara deu várias facadas e foi assim, foi daquele jeito. O juiz pega aquilo ali e diz, cara, que cena horrorosa desse crime. Que crime grave, vou considerar como sendo um crime hediondo. É assim que acontece? Não é. Então, essa classificação daquilo que é ou não hediondo fica a critério da lei, não do juiz. E eu ainda tenho o quê? O sistema misto. O sistema misto, eu não preciso nem explicar, né? Ele também não é adotado, mas ele vai o quê? Ele vai pegar, ao mesmo tempo, características do sistema legal e do sistema judicial e vai falar assim, ó, o juiz ele pode determinar, tem a lei e tal que estabelece quais crimes hediondos, mas o juiz ele pode fazer essa classificação ainda dependendo do caso concreto. O juiz não faz essa classificação dependendo do caso concreto. Quem é que faz essa classificação? É a lei e pronto. Beleza? Muito bem. Antes de começar a ler os dispositivos referentes à nossa lei de crimes hediondos, eu quero destacar uma regrinha que está estabelecida lá no artigo 5º da Constituição Federal, que diz mais ou menos o seguinte, vou ler aqui para você. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e o definidos como os crimes hediondos, por ele responder nos mandantes, os executores e o que, podendo evitá-los, se omitem. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou trazendo a hipótese de esses crimes serem suscetíveis de quê? Inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Aí, quando você vai lá para a lei de crimes hediondos no seu artigo 2º, a lei ainda traz algumas vedações. Não se preocupe que eu vou explicar tudo isso aqui no quadro. Mas olha o que é que o artigo 2º da lei de crimes hediondos estabelece. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de graça, anistia, indulto e
fiança. Então, vamos lá. Vamos construir aqui um quadrozinho para você memorizar de uma vez por todas. Quais são esses crimes inafiançáveis, imprescritíveis, insuscetíveis de graça, anistia e indulto, certo? Preste atenção, muito cuidado. Antes de colocar o quadro, já vou adiantar o seguinte. Se você prestou atenção nesses dispositivos que eu acabei de ler, você analisou que eu falei de tráfico, eu falei de tortura, eu falei de terrorismo, né? Não confunda esses 3 crimes com crimes hediondos. Eles não são crimes hediondos, porque não estão na lei de crimes hediondos, no rol taxativo. Eu tenho aqui a hipótese de crimes que são equiparados a hediondos. Ah, professora, mas tem as mesmas vedações. Mas não tem a mesma classificação. Então, vamos lá. Agora vamos para o quadro. Eu tenho crimes que são insuscetíveis. Também cuidado com essa palavra. Por quê? Se o examinador, na hora da tua prova, ele tira o in, ele fala que é suscetível de graça e anistia e indulto, e tu lê ligeiro, tu erra uma questão, tá? Então, eles são insuscetíveis de graça, anistia e indulto, certo? Você vai memorizar essa regrinha aqui, no quadrozinho. Insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Eu tenho ainda a ideia daqueles crimes que eu considero inafiançáveis. E para fechar, nós vamos colocar aqui no nosso quadrinho aqueles crimes imprescritíveis, não prescreve, ou seja, o Estado não perde o seu jus puniendi, nunca, tá certo? Vamos memorizar essa regrinha aqui, Agora eu quero que você preste atenção e depois você tira print da tabela, você anota, se você tá com seu material de apoio aí também, não precisa fazer nenhuma coisa nem outra, porque ela tá no seu material, mas você vai prestar atenção como é que essa tabela ela vai ser montada. Por quê? Porque você vai montar essa tabela, que negócio tudo. Você vai montar essa tabela aqui na hora da sua prova, na sua prova. Por isso que eu quero te mostrar como é que você vai começar, certo? Então, preste atenção. Aqui eu tenho os crimes imprescritíveis. Bora lá. Começando. Você vai começar por isso aqui, Aqueles crimes insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Você vai começar com o bizuzinho do 3TH. Que é isso, professora? 3TH. Seguinte, você vai memorizar que aqui eu tenho a ideia do tráfico. Aqui eu tenho a ideia do terrorismo. Eu tenho a tortura. E eu tenho aqueles crimes hediondos, Eu tenho tráfico, tortura e os crimes hediondos. São insuscetíveis de graça e anistia, beleza? Então, eu tenho os equiparados, que é o 3T, e os hediondos, o Hzinho bonitinho, beleza? Preencher essa primeira parte da tabela, você vai dar para a última. Por quê, professora? Porque você vai observar aqui comigo que a primeira parte ela não se confunde com a outra. Aqui você vai usar o bizuzinho da ração, Viu que juntando forma a palavra ração? O que é esse negócio de ração, professora? O R você vai lembrar do racismo. E aqui eu tenho a ação de grupos armados. Grupos armados. Civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático de direito. Tá certo? Então, observa que os insuscetíveis de graça, anistia e indulto não se confundem com os imprescritíveis. Beleza. Aqui nessa parte dos crimes inafiançáveis, sabe o que é que você vai fazer? Você vai juntar as duas partes da tabela. Então, vou usar só o mnemônicozinho, Tu vai usar a ideia do 3TH e tu vai usar a ideia da ração. Pronto. Tu pega as duas partes da tabela e tu une. Então, é correto dizer que o racismo é um crime hediondo, equiparado a hediondo? Não, nada disso. É correto dizer que o racismo é insuscetível de graça, anistia e indulto? Também não. Ele é imprescritível e é inafiançável. Professora, se na minha prova cobrar quais os crimes imprescritíveis e inafiançáveis, eu coloco o quê? Você coloca só esses dois aqui, Por quê? Porque o 3TH não são imprescritíveis, tá certo? Memorizou essa tabelinha? Pronto! Isso daqui tu acerta várias questões na tua prova dessa
e de outras disciplinas também. Beleza? Vamos passar para frente. Ah, professora, tu tá falando aí faz tempo, não me falou nem quais são os crimes hediondos. Nem vou falar neste bloco. Tá certo? Os crimes hediondos nós vamos tratar de forma específica no nosso próximo bloco. Beleza? Então, vamos passar para frente. Ainda falando aqui da nossa lei, não é? Vamos passar para frente, quero deixar cá mais uma ideiazinha aqui com você. Então, falei da tortura, do terrorismo, deixa eu ver aqui seguindo o seu material. Falei do tráfico, falei dos sistemas, beleza, né? Então, pronto, beleza aqui, nessa nossa primeira aula. Então, o que é que eu ainda quero destacar para você em relação a isso daqui? Preste atenção, muito cuidado. Vamos só fazer uma revisãozinha rápida para resolver questões. Ó, não esqueça dos sistemas. Esses dois aqui, professor, eu preciso levar para a minha prova? Depende, não é? Depende. É importante que você saiba qual é o sistema adotado e o que é que ele diz, certo? Esse quadrozinho aqui, eu quero que você entenda como é que você vai montar ele. Por isso que eu disse, preste atenção, depois você tira o print, depois você anota. Por quê? Porque primeiro você começa por essa parte, depois por essa última aqui, depois tu une a galera toda. Cuidado com as questões que cobram duas características ao mesmo tempo. Ah, quais são os crimes insuscetíveis de graça, anistia, indulto e os crimes inafiançáveis? Você vai colocar o quê? Só o 3TH, né? Porque aqui, ó, o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático de Direito não são insuscetíveis de graça, anistia e indulto, certo? Quando ele pergunta mais de um, você tem que colocar o quê? Aquilo que faz parte dos dois ao mesmo tempo. Beleza? Então, ó, nesse nosso primeiro bloco, era isso que eu queria que você memorizasse, essa ideia do que seria um crime hediondo. Nós vamos ver que os crimes hediondos, eles têm características bem peculiares. Ah, o indivíduo que pratica um crime hediondo, será que o processo dele vai tramitar de forma mais célere? Ah, será que eu tenho data diferente para prisão temporária? Ah, data diferente para prescrição. Prescrição não, ó, prescreve do mesmo jeito. O Estado, ele não perde o seu jus puniente. Importante ainda falar de ser um crime inafiançável. Eu sei que eu destaco isso aqui para você lá na disciplina de processo penal, mas eu vou repetir aqui. Dizer que o crime hediondo é inafiançável não é dizer que o crime hediondo é insuscetível de liberdade provisória. Vamos só aqui puxar um pouquinho sua mente para aquilo que você estuda lá em processo penal, chamado liberdade provisória. Quando eu tenho a ideia da liberdade, escrevi certo aqui. Quando eu tenho a ideia da liberdade provisória, é o seguinte: o indivíduo vai para casa responder um processo em liberdade. Essa liberdade provisória poderá se dar com ou sem fiança, não é verdade? Massa. Dizer que um crime é inafiançável é dizer que o agente não pode pagar o quê? Fiança. Então, isso quer dizer que ele não pode ter a liberdade provisória nessa modalidade aqui, pagando fiança. Mas isso não impede que seja concedida a liberdade provisória sem o pagamento da fiança, pela nossa lei de crimes hediondos. Tá certo? Entendeu essa regrinha aqui básica? Então, não confunda, porque você quer fazer analogia em Malam Partem, dizer que, porque é inafiançável e insuscetível de liberdade provisória, que não é. Beleza? Maravilha. Agora, para saber se de fato você entendeu, se fixou isso aqui na tua mente, vamos fazer o quê? Vamos responder as nossas questõezinhas. Para isso, eu quero que você acompanhe comigo a questão de número 1, porque ela vai dizer o seguinte. Relativamente a 8.072 de 90, que dispõe sobre os crimes hediondos, e a Lei 7.210, né, que é a LEP, Lei de Execução Penal, você vai assinalar comigo aqui a alternativa incorreta. Então, observa que eu quero a errada. Letra A fala o seguinte: a União manterá estabelecimentos... essa questão vai misturar um pouquinho regras da LEP. Eu sei que você não estudou LEP ainda, mas aquilo que for de LEP, a gente vai aqui pontuar. Letra A diz que a União manterá estabelecimento penal de segurança máxima destinado ao cumprimento de pena imposta ao condenado de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem e incolumidade pública. Isso aqui tá certo, mas você não precisa saber, é LEP, tá? É Lei de Execuções Penais, a gente não viu ainda. Pra frente, B.
A decisão do juiz que determina a progressão do regime será sempre motivada e precedida de manifestação do MP e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de pena, respeitando os prazos previstos. Mesma coisa, tá certa, mas é LEP. Letra C. A prisão temporária nos crimes hediondos terá um prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Perfeito. Você estuda regras de prisão temporária lá no CPP e você vê o quê? Que a regra, quando eu falo do CPP, é que a prisão temporária dura 5 dias. Quando eu tenho a ideia de crimes hediondos, ela dura 30, tá? Massa, perfeitinha. D. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso mediante escolta, com duração necessária à finalidade da saída. Isso aqui é a permissão de saída que está lá na LEP, tá? Perfeita. Só pode estar errada a letra E, vamos ver. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis, de fiança, acabei de te dizer, e liberdade provisória. Tá vendo como isso daqui cai? É errado. Se tivesse até aqui, estaria correto, porque são insuscetíveis de fato de fiança. Mas quando eu trago a vedação para a liberdade provisória por afirmar ser um crime inafiançável, eu estou fazendo o quê? Uma analogia em malan? Partem. Então, o gabarito da primeira questão, você marcou a letra E. Vamos para a questão de número 2. Os crimes hediondos, o que eu estava te dizendo, cuidado para o examinador não tirar isso daqui, e você lê ligeiro. Aí falar, os crimes hediondos são suscetíveis e tu lê insuscetíveis, tá? Os crimes hediondos são insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Será que eu não posso ter nem graça, nem anistia, nem indulto, professora? Perfeito. Correto. Professora, na minha prova de legislação extravagante, o examinador vai cobrar de mim o conceito de graça, anistia e indulto? Não. Na sua prova de crimes hediondos, ele vai perguntar isso aqui, ó. Ah, é suscetível? Ah, é insuscetível? Só isso. Beleza? Então, questão de número 2 correta. Vamos para a nossa última questãozinha. Questão de número 3 fala o seguinte. O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema legal para fins de classificação. Eu adoto o sistema legal para fins de classificação das infrações penais como crimes hediondos, de modo que incumbe ao legislador enunciar de forma exaustiva os crimes que devem ser considerados hediondos. Perfeito, eu adoto o sistema legal. É o legislador que vai dizer quais crimes são ou não considerados hediondos. Não é o juiz com base numa análise de um caso concreto. Não é o juiz que pega aquele crime e diz, eu acho que esse crime aqui, ele é grave, ele é gravíssimo. Eu vou considerar como sendo um crime hediondo. Não, meu filho, é a lei que diz. Ou tá no rol, que nós vamos ver no nosso próximo bloco, ou não tá no rol, beleza? Então, com isso, nós encerramos esse nosso primeiro bloco dos crimes hediondos. Falei que só uma introdução de um conceito de quando é que ele é insuscetível de graça e anistia, indulto, né? Quando é que o crime não é hediondo. Os crimes inafiançáveis, imprescritíveis, citei isso aqui tudo para você. O que é que nós vamos fazer agora? Você vai clicar no nosso próximo bloco. Vamos analisar agora de fato quais são esses crimes hediondos. Até já já. Fala galera, estamos de volta a tratar dos crimes hediondos e como eu te disse no bloco anterior, neste bloco nós vamos efetivamente saber quais são aqueles crimes considerados hediondos. Então, eu quero que você fique, que você assista, que você não pule essa aula, por quê? Porque isso daqui é extremamente importante. A maioria das questões envolvendo crimes hediondos, ela trata exatamente sobre isso. Quais são aqueles crimes que eu considero ou não hediondo? O homicídio sempre vai ser hediondo, o infanticídio é hediondo, o aborto é hediondo. Entendeu? Por isso é que você tem que ficar aqui comigo. Você já tem que estar com aí sua lei aberta, a 8.072, lá no artigo 1º, porque é exatamente em relação a ela que nós vamos começar a tratar. O rol taxativo daqueles crimes que considero hediondo. Olha o que é que o artigo 1º da lei vai estabelecer. Seguinte. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no CP. Preste atenção.
Consumados ou tentados. Então, não importa se você tentou matar uma pessoa envenenada e ela sobreviveu. Dessa forma, você cometeu um crime tentado. Será hediondo do mesmo jeito, tá certo? Será hediondo do mesmo jeito. E eu quero destacar já o inciso 1 do artigo 1º que fala o seguinte. Homicídio. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, e homicídio qualificado. Vem cá comigo. Ó, então o que que você tira? Você acha que isso daqui é besteira, mas não é não. Quais são os crimes hediondos, professor? Ah, o homicídio. Crimes hediondos. Ah, o homicídio. Não, peraí. Beleza. O homicídio, ele é, sim, um crime hediondo, mas não é todo e qualquer homicídio, não. O que eu quero que você repare? No seguinte, eu posso ter um homicídio simples como sendo crime hediondo, professora? Ó, se na tua prova cobrar apenas homicídio simples e falar que é crime hediondo, tá errada. Se estabelecer apenas essa informação, tá errada. Mas existe alguma possibilidade de homicídio simples ser considerado crime hediondo? Sim, quando eu estou falando de homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Ó, de grupo de extermínio. Ainda que por um só agente. Então, presta atenção. Ainda que por um só agente, né? Ainda que por um só agente. O que eu quero destacar para você em relação a essa informação? Seguinte, fácil. O homicídio simples vai ser considerado crime hediondo somente nessa hipótese. Ah, professora, tem que ser um grupo de extermínio? Não. É numa ação que é típica. Parece que é um grupo de extermínio, mas eu posso ter só um agente. Você já viu um grupo com uma pessoa? Não. Ah, meu grupo do WhatsApp só tem eu. Não, isso aí não existe. Né? Então, ó, um só agente. Professora, eu preciso para a minha prova saber o que é um grupo de extermínio? Não precisa. Você não precisa para a sua prova saber o que é um grupo de extermínio, tá certo? Você só precisa saber que o homicídio praticado nessa qualidade simples gera o quê? É classificado como crime hediondo. Agora, o homicídio qualificado, meu filho, não tem história. Homicídio qualificado não tem história. Todo homicídio qualificado é crime hediondo. Presta atenção. Professora, e o homicídio privilegiado qualificado? É aquele que tem um privilégio e uma qualificadora ao mesmo tempo. Será que isso daqui recebe a roupagem de crime hediondo? Porque eu sei que o qualificado é hediondo e o privilegiado não é. E o privilegiado qualificado ou qualificado privilegiado? Não é. Por quê? Porque o privilégio afasta a hediondez. Certo? Beleza. Memorizou quando é que eu posso ter um homicídio como sendo um crime hediondo? Vamos para frente. Olha o inciso 2. Inciso 2 fala o seguinte, na verdade, inciso 1A. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte, quando praticado com a autoridade de agente descrito no 142, 144, integrante do sistema prisional, no exercício das funções e decorrência dela, contra seu cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo, até o 3º grau, em razão dessa condição. Presta atenção. A lesão corporal pode ser considerada crime hediondo? Pode. Só que você vai prestar atenção no seguinte. Lesão corporal, professora, é crime hediondo? É, mas nem toda lesão corporal. Primeira coisa, ela tem que ser funcional, a lesão corporal funcional, que é contra aqueles agentes ou seus familiares até o 3º grau. E ela tem que ter alguns resultados específicos. Ela tem que ser gravíssima ou seguida de morte.
Professora, na minha prova caiu lesão corporal gravíssima, é crime hediondo? Não, só se for funcional. Lesão corporal seguida de morte é hediondo? Não, só se for funcional. Lesão grave funcional é hediondo? Não, só se for gravíssima ou seguida de morte. Tem que ter tudo isso aqui para conceituar, para classificar a lesão corporal como sendo crime hediondo. Olha o inciso 2, o roubo. Essa daqui também é campeã. Por quê? Porque eu tenho hipóteses em que o roubo será considerado crime hediondo e o examinador pega na hora da tua prova e diz que é do furto. Ó, presta atenção. Eu tenho a ideia do... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, peraí. Pronto. Eu tenho a ideia do roubo no inciso 2, certo? O roubo, ele será crime hediondo quando, professora? Ó, presta atenção. O roubo, ele será crime hediondo em 3 situações. Quais são essas situações? Bora lá, vem cá. O roubo será crime hediondo quando? Circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Então, quando eu falo de restrição da liberdade da vítima, esse crime aqui é hediondo, tá certo? Restrição da liberdade da vítima. Esse crime aqui vai ser o quê? Vai ser hediondo, é o roubo, tá? Outra hipótese que o roubo é hediondo, ó. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Quando eu tenho a ideia da arma de fogo, né? Porque a arma de fogo pode ser de uso proibido, restrito, arma de fogo. Se você está usando arma de fogo para cometer o roubo, isso é crime hediondo. Terceira hipótese em que eu posso considerar hediondez do roubo, qualificado pelo resultado da lesão corporal grave ou morte. Presta atenção que não é só apenas o latrocínio que é considerado crime hediondo, não. Eu tenho aqui, ó, a lesão. Só conferir que isso é a grave. A lesão grave, isso mesmo. A lesão grave e a morte. Quando daquele roubo sobreveio uma lesão corporal grave ou a morte, só se vier lesão leve, não é, certo? Tem que ser grave. A morte é o chamado aqui, ó, latrocínio. Ah, professor, o latrocínio é só da morte ou da lesão também? É só o resultado morte, certo? Latrocínio é roubo com resultado morte. Roubo com resultado lesão corporal não é latrocínio. Prestou atenção? Maravilha. Isso é o inciso 2 que vai te dizer. Olha o que o inciso 3 vai estabelecer. Extorsão. Mas, ó, é a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Quando eu tenho crime de extorsão, o que eu quero que você preste atenção? A extorsão lá do 158 não é toda ela que gera a hediondez do delito, não. Tá certo? É a extorsão pela restrição da liberdade da vítima. Ou seja, aqui eu tenho a ideia da restrição da liberdade da vítima. Onde foi que você viu isso daqui, professora? Vem aqui, ó, vem cá. No roubo, não é? No roubo mediante a restrição da liberdade da vítima, que é quando aqui a participação da vítima não é necessária, na extorsão é, nas duas hipóteses, geram a hediondez do delito. Outra coisa que você vai destacar quando eu falo dessa extorsão mediante a liberdade da vítima, a restrição é o seguinte, ocorrência de lesão corporal ou morte. Ou seja, isso daqui ocasionou uma lesão corporal ou a morte. Agora presta atenção. E outro detalhe. Aqui o examinador usa lesão corporal. Aqui o examinador usa lesão grave. Aqui ele especificou o resultado da lesão corporal. Aqui não, tá certo? Pra frente. Extorsão mediante sequestro, que é 159.
Agora tu analisa o seguinte. Quando eu falo da extorsão mediante sequestro, é a extorsão mediante sequestro. Não tem nenhum resultado. A extorsão mediante sequestro todinha é considerado o quê, professora? Crime hediondo, certo? Já a extorsão do 158, não. Tem que ter a restrição da liberdade da vítima. Aqui é quando tu sequestra a vítima e pede um resgate. Então, todo ele é considerado o quê? Crime hediondo. Estupro, estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte. Vamos colocar logo os três. Ó, professora, todo estupro será considerado hediondo? Sim. Todo estupro de vulnerável será considerado crime hediondo? Também. Presta atenção, aqui não tem regrinha, não tem como tu errar, não, tá certo? É só você memorizar quais os crimes são ou não considerados hediondos. Aqui eu já tenho um detalhezinho, aqui. Ali não. É extorsão mediante sequestro, é o estupro de vulnerável, não tenho que memorizar, certo? Não tenho que errar, né? Agora presta atenção no inciso 7. Epidemia com resultado morte. O que eu quero destacar aqui para tu? Seguinte, quando eu falo da epidemia, você sabe que eu tenho um crime hediondo, certo? Massa, professora, maravilha. Mas não é toda epidemia. Se aquela epidemia não tiver um resultado morte, não será considerado um crime hediondo, tá certo? Ó, se daqui não sair um resultado morte, não é crime hediondo. A epidemia só vai ser hediondo com o resultado morte. Outro, falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, certo? Então aqui, ó, a falsificação, corrupção, adulteração, a corrupção de produtos, não é a corrupção. Se na tua prova cair, corrupção é crime hediondo, você marca que tá errado, porque eu tenho várias corrupções. Corrupção ativa, corrupção passiva. Aqui é a corrupção daqueles produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Ou seja, aqui é a corrupção de produtos destinados, certo? A fins terapêuticos ou medicinais. Beleza? Aqui é a corrupção em específico daqueles produtos destinados a um fim terapêutico, a um fim medicinal. É isso que torna a corrupção um crime hediondo. Não é a corrupção toda e qualquer, não é qualquer falsificação. Se a questão cobrar assim aleatoriamente, sem especificar o que é que eu estou adulterando, o que é que eu estou corrompendo, tá errada. Beleza? Olha aqui o 8º. Favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual. Então, coloca aí, ó. Favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual. Aqui eu quero que tu preste atenção no seguinte. Aqui eu também tenho uma regrinha. Quando eu falo da exploração sexual, como é que o examinador vai cobrar na tua prova? Favorecimento à prostituição é crime hediondo? Depende. Se cair que é da pessoa adulta, tá errado, ó. Favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. Observa. Quem é que eu tô explorando sexualmente, professora? Uma criança. Um adolescente. Ou uma pessoa vulnerável. Se cair que é de pessoa adulta, tá? Errada. Beleza. Outro crimezinho que você não pode confundir. O furto. Lembra da hipótese, das 3 hipóteses, em que eu considero roubo como sendo crime hediondo? Vamos só lembrar aqui, ó.
O roubo ele vai ser considerado um crime hediondo quando eu estiver me referindo à restrição da liberdade da vítima, ao uso de arma de fogo, né, ou de uso proibido ou restrito, ou a lesão grave ou a morte, também conhecido como latrocínio. Beleza. O furto pode ser considerado crime hediondo, professora? Pode. Mas o furto eu só tenho uma hipótese. Vamos memorizar? Qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum. Quando aqui eu estou falando do emprego de explosivo, pronto. Falei de emprego de explosivo, associa ao furto, não tem nada a ver com roubo. O examinador, ele gosta de trocar isso daqui, ele diz que é do roubo e não é. Olha o parágrafo único. Considera-se também hediondos tentados ou consumados. Inciso 1, o genocídio. Então, o genocídio, professora, é considerado um crime hediondo? Com toda a certeza. Tem alguma observação a ser feita em relação ao genocídio? Não, genocídio é crime hediondo. 2. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, proibido, perdão, que é lá o 16. Ou seja, quando eu estou falando da posse ou porte de arma de fogo de uso proibido. Aí vem aquela confusãozinha, né, que muita banca gosta de cobrar em relação à totalidade do 16 do Estatuto dos Armamentos ser considerado crime hediondo ou só de uso proibido, beleza? A nossa lei de crimes hediondos especifica aqui de uso proibido. Olha aqui o que mais. O crime de comércio ilegal de arma de fogo, que é o artigo 17. Então, você vai seguir na regra do Estatuto dos Armamentos, 16, 17, 18. Quando eu estou falando do comércio ilegal de arma de fogo. Professores, se for um comércio ilegal de faca, faca não entra no Estatuto dos Armamentos, tá certo? É só arma de fogo. Então, preste atenção. Arma de fogo, acessório ou munição. Aqui é o 17 da lei do desarmamento. Olha aqui o 3. O crime de tráfico internacional de arma de fogo. Se eu falo de tráfico de armas, se eu falo de tráfico de armas de fogo, é hediondo. Se eu falo de tráfico de drogas, é equiparado a hediondo. Perfeito. E para fechar, crime de organização criminosa. Vamos falar já de forma específica algumas regrinhas quanto à pena dessa organização criminosa. Mas olha aqui, eu tenho uma organização criminosa, que pode ser abreviada dessa forma. E aí a gente fecha aqui a aula. Organização criminosa, mas olha aqui, quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Então, preste atenção que aqui, essa organização ela vai ser direcionada à prática de duas coisas. De quê, professora? De crimes hediondos ou equiparados, certo? Quando aquela organização criminosa é destinada à prática de crime hediondo ou equiparado, eu tenho a hipótese daquela crime ser considerado o quê? Um crime hediondo também. Beleza? Então, só para ver se de fato você entendeu, você aprendeu, você gabaritou isso daqui, vamos responder algumas questões de concursos públicos? Vamos lá, então eu quero que você acompanhe comigo a questão de número 1, que ela vai falar o seguinte. É considerado um crime hediondo, tá vendo como é que cai? O examinador gosta de saber se você consegue identificar quando é que um crime é ou não hediondo. Associação ao tráfico de drogas. Professor, isso aqui é crime hediondo? Não é, tá certo? Não é. B, epidemia com resultado lesão grave ou morte. Errado. Epidemia com resultado morte, tudo bem. Mas lesão grave, não. C, furto qualificado pelo emprego de explosivo. Falei de emprego de explosivo, associa a ideia do furto, corretíssima, letra B. Letra C fala que infanticídio. Infanticídio não é crime hediondo, artigo 123 do Código Penal. E a letra E fala de porte de artefato
explosivo. Não, é quando você está empregando o explosivo, não é quando você está portando, né? É quando você está empregando num furto. Então, letra E é errada. Gabarito, letra C. Vamos para a questão de número 2. Entre outros delitos, podem ser apontados como crimes hediondos o estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é hediondo? É. O roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte. Certo, professora? Perfeito. E o contrabando? Errei. Contrabando não é considerado crime hediondo. Então, o gabarito da segunda questão é errado, porque traz a ideia do contrabando como sendo um crime hediondo. E isso está errado. Vamos para a questão de número 3. Terceira questão, ela vai falar o seguinte: o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, quando coexistir com o homicídio qualificado, afastará o caráter hediondo do delito. Professora, eu nem entendi isso daí. Vai entender agora. Estou falando do homicídio qualificado. Homicídio qualificado é crime hediondo? É, mas eu estou reconhecendo a causa especial de diminuição de pena. Então, eu estou me referindo a um homicídio privilegiado qualificado. Qualificado. É aquele homicídio que, ao mesmo tempo, eu tenho o privilégio e, ao mesmo tempo, eu tenho a qualificadora, tá certo? Não vamos entrar muito nesse mérito aqui, porque isso daqui é assunto para direito penal. O que eu quero deixar cá contigo? Que quando eu falo do privilégio, o privilégio não é crime hediondo, mas quando eu falo da qualificadora, o homicídio qualificado é crime hediondo. Então, quando eu tenho, ao mesmo tempo, o privilégio e a qualificadora, isso é ou não hediondo? Ó, 90% das vezes aqui, você ficar em dúvida nessas coisas, você vai pelaquilo que beneficia o réu. Então, o que beneficia o réu? É a regra do privilégio falar que não é hediondo ou é a regra da qualificadora de falar que é hediondo? Claro que é a regra do privilégio. Então, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, reconhecer o privilégio aqui. Quando coexistir com o homicídio qualificado, quando ao mesmo tempo tiver o quê? O homicídio qualificado. Isso afasta o caráter hediondo do delito, gabarito correto. Isso afasta, sim, o caráter hediondo do delito, porque o homicídio qualificado privilegiado não é considerado crime hediondo. Viu que legal? Então, ó, você já destacou aqui com a gente todos aqueles crimes hediondos, certo? Lembrando, para o tráfico, tortura e terrorismo, eu trago as mesmas regras, porque são crimes equiparados. E agora nós vamos dar continuidade a esse assunto. Vamos falar de prisão temporária, vamos falar de como é que fica o cumprimento de pena do indivíduo que pratica esse crime hediondo. Vamos ver como é que fica a pena do indivíduo que está dentro de uma organização criminosa destinada à prática desses delitos. Vamos ver essas regras e outras no nosso próximo bloco. Por isso é que eu quero que agora você clique justamente nesse próximo bloco. Vamos dar seguimento à nossa aula. Até já já. E aí, concurseiro, vamos continuar aqui a nossa lei de crimes hediondos. Então, você já está quase finalizando, você já viu o quê? A maior parte que são aqueles crimes. Você já esquematizou no seu caderno. Agora, ó, também, né, vou deixar lá da prova, eu me lembro desde história. Tá certo? Vamos passar para essa parte final da nossa lei. Vamos falar de regime de cumprimento, regime inicial de cumprimento de pena, vamos falar de prisão temporária, vamos falar um pouquinho mais sobre a organização criminosa para a prática de crimes hediondos, tudo isso. Só lembrando, só começando. Vamos aqui, ó. Só relembrando que esse é o nosso último bloco de crimes hediondos. Os crimes hediondos estão aonde, professor? Ó, hediondos. Eles estão aonde? Estão no rol taxativo. Rol taxativo da Lei 8.072, não é isso? Isso aqui tu já sabe, pronto. Então, quando eu pergunto o que é um crime hediondo? Aquele que está no rol taxativo da 8.072. Ou tá lá ou não tá lá. Massa. Quais são, então, aqueles crimes considerados equiparados aos hediondos? Quais são, professor, aqueles crimes considerados equiparados aos hediondos? Você vai memorizar. Você já sabe. É a regrinha do 3T, não é? Eu tenho a regrinha do tráfico, eu tenho a regrinha da tortura, eu tenho a regrinha do
terrorismo. Pronto. Apareceu racismo aqui? Não. Apareceu racismo aqui? Não. Então, racismo não é hediondo, não é equiparado, não é nada disso. Certo? Você vai lembrar disso aqui para mim. Agora, nós vamos continuar a leitura da nossa lei, porque eu quero destacar o seguinte com você. Vá lá para o artigo 2º da nossa lei e acompanhe a redação do parágrafo 1º. Porque diz o seguinte, ó. A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Então, vamos lá. Quando eu trago a ideia do artigo 2º, parágrafo 1º, não é o parágrafo 2º também, o parágrafo 1º. E ele diz que quando o agente ele pratica um crime hediondo, ele deverá inicialmente cumprir a pena no regime fechado. Quer dizer que, professora, ele não pode começar no semiaberto, ele não pode começar no aberto, ele não pode fazer nada disso. Se isso aqui cai na sua prova desse jeito, ó, tem bancas que cobram, pela literalidade do texto de lei, aí você coloca que tá certo. Mas isso daqui é declarado pelos nossos tribunais superiores, no nosso STF, como inconstitucional. Por quê, professor? Isso daqui é considerado inconstitucional. Porque fere princípios estabelecidos na nossa própria Constituição Federal. Se você já estudou aquela parte inicial dos princípios da Constituição, você já viu que quando o agente ele vai aplicar uma pena, ele tem que individualizar, não é isso? Quando o juiz ele vai aplicar uma pena, ele tem que individualizar. Por quê? Porque cada caso é um caso. O indivíduo deu 3 tiros numa pessoa. Beleza, mas por que ele deu 3 tiros numa pessoa? Será que ele deu por quê? Porque ele é um matador de aluguel? Ou será que ele deu porque aquela pessoa estava vindo em direção dele com a faca? Ou será que ele deu por quê? Porque aquela pessoa estuprou a pessoa da família dele? Então, existem vários motivos e, consequentemente, várias penas. Por isso é que eu trato dos crimes de forma individual. Eu tenho um princípiozinho da individualização da pena. Quando eu trato disso daqui, o que eu quero destacar para você? Seguinte, a partir do momento que vem um parágrafo desse e diz o seguinte, todo crime hediondo deve ser obrigatoriamente cumprido no regime o quê? No regime fechado, inicialmente no regime fechado. Isso fere todos os princípios constitucionais, meu filho, porque não é assim que a banda toca, não, tá certo? Não é assim que a banda toca. E a análise do caso concreto? Então, será que o juiz ele pode pegar somente a gravidade em abstrato do crime e dizer não é grave, ó, vai ficar no fechado? Não pode. Para reforçar essa ideia de inconstitucionalidade, que nós temos até um HC sobre isso, tá no seu material, você vai olhar também, ó, o que é que está disposto na súmula vinculante de número 26. Professora, súmula vinculante, só para eu procurar aqui. Essa daí é do STF ou do STJ? Súmula vinculante é STF, tá certo? Vamos lá. Então, olha aqui o que é que a súmula ela estabelece. Ela vem dizer o seguinte: para efeitos de progressão de regime no cumprimento de pena por crimes hediondos ou equiparados, o juiz da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072 de 90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico. Então, a súmula está só reforçando o seguinte: meu filho, não é porque eu pratiquei um crime hediondo equiparado que obrigatoriamente eu devo iniciar no fechado. Eu não estou dizendo que você não pode iniciar no fechado, não. Eu estou dizendo que a fundamentação não pode ser só essa. Porque o crime é hediondo? Você pode, se você preenche ali as condições necessárias para iniciar no fechado, certo? Mas a regra é clara. Eu tenho que individualizar, porque cada caso é um caso. Beleza?
Entendeu o que é dito no parágrafo 1º? Agora eu quero destacar outra regrinha para você, que é aquela estabelecida no parágrafo 4º, que diz respeito à prisão temporária. Ó, a prisão temporária que está estabelecida aqui no artigo 2º, parágrafo 4º. Ah, professora, então quer dizer que a inconstitucionalidade é só disso aqui, né? Do artigo todo não, né? Claro, é só disso aqui, né? Do artigo 2º todo não. Beleza? O que eu quero destacar para você em relação à prisão temporária? Primeira coisa, vamos voltar aqui a mente um pouquinho para aquilo que a gente estuda lá no CPP sobre as prisões cautelares, ou seja, a prisão temporária, automaticamente, você vai lembrar da palavra tempo. É isso mesmo, ela tem um prazo de duração. É uma prisão que deve ser decretada durante o inquérito, não é? Quando for o último caso, beleza. Quanto ao prazo, eu tenho a regra. Qual é a regra, professora? A regra é que a prisão temporária, ela deve durar 5 dias. 5 dias, podendo existir o quê? Uma progressão por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Ah, professora, chegou ali no 5º dia, esgotou o prazo da prisão temporária. Não existiu pedido de prorrogação, o que acontece? O agente tem que ser imediatamente colocado em liberdade. Precisa da autorização judicial? Não. O que acontece se ele não for colocado de forma arbitrária em liberdade? Não tem qualquer outra fundamentação, pedido para progredir aquela prisão, nada disso? Abuso de autoridade, para quem mantém o indivíduo. Ele deveria estar solto e estar preso ainda, abuso de autoridade, beleza? Mas isso daqui você aprendeu lá no CPP como sendo uma regra. Quando eu falo de crime hediondo é diferente. Quando eu falo de crimes hediondos, é diferente. E o que eu quero que você destaque para a sua prova, para a sua vida em relação a crime hediondo? Vamos analisar, vamos ler o texto de lei. Eu sei que você já está aí, né, na ponta da língua para me dizer o prazo. Mas vamos analisar o que o parágrafo 4º do artigo 2º ele estabelece para a gente. Seguinte. A prisão temporária sobre a qual dispõe a 7.960, que é a Lei de Prisão Temporária, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Olha aqui como a regra é a mesma, só muda um detalhezinho que você vai anotar. O quê? Aqui não é 5 dias, pois se eu cometi um crime hediondo, o prazo será de 30 dias. A regra é a mesma no sentido de a prisão temporária tem a mesma regra. Chegou aqui, a data limite, o agente tem que ser posto em liberdade, sob pena de abuso de autoridade, aqui tudo que eu já te expliquei. Pronto. Em caso de extrema e comprovada necessidade, por quê? Porque manter um agente preso no Brasil é sempre em último caso. Ainda mais aqui falando de uma prisão cautelar, que é uma prisão com base na necessidade. Só prende se ele estiver ali fazendo um escândalo, botando fogo no mundo, não pode estar solto, aí tu decreta a prisão. Pois é. Então a prisão ela já é decretada em último caso, imagine esticar esse prazo, né? Então a progressão aqui também se dá por igual prazo. Então eu tenho a regra 5 mais 5, né? De onde é 30, a progressão também é por mais 30 dias. Lembre-se, essa prorrogação aqui ela é fundamentada. Por quê, meu filho? Que você quer a prorrogação da prisão do indivíduo, o que é que ele está fazendo? Pelo amor de Deus. E é só em caso de extrema e comprovada necessidade. E é só em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, essa partezinha aqui final da sua lei, não se iluda achando que você vai estudar os crimes hediondos só, o homicídio eu já sei quando é, uma extorsão mediante sequestro, e você deixa isso daqui pra lá, isso daqui pode ser uma questãozinha de prova, fazer com que tu erre, você sabe, né? Você sabe que você é concurseiro, você erra uma questão de prova, às vezes te joga lá pro final da fila. Então, bora lá. Para finalizar, eu quero falar ainda sobre regrinhas relacionadas à associação criminosa. Lembra que eu falei para você referente
A organização criminosa para a prática de crimes hediondos, estou falando agora da associação. Associação criminosa. Eu quero que você destaque isso daqui. Professor, eu nunca vi isso daí na minha lei, viu sim? Tá lá no parágrafo, no artigo 8º, parágrafo, ou no artigo 2º, parágrafo 8º. Vou ler aqui para tu e vou destacar alguns pontos. Fácil demais. Bora lá. Presta atenção na vida. Seguinte. Quando a associação será de 3 a 6 anos de reclusão, a pena prevista lá no artigo 288 do CP. Professor, o que diz 288 do CP? É o crime de associação criminosa. Porque aquele que antigamente você conhecia como quadrilha, bando, lembra? Hoje recebe o nome de associação criminosa. Então, preste atenção. Lá do CPP, regra é que o crime de associação criminosa tem uma pena de 1 a 3 anos. Só que o que eu destaco aqui? Será de 3 a 6 anos de reclusão, a pena prevista no 288, quando se trata de crimes hediondos. Quando se tratar de crimes hediondos, tráfico, tortura, terrorismo. Então, ó, quando essa associação criminosa aqui, ela é destinada à prática de crimes hediondos, ao tráfico, à tortura e o terrorismo, ou seja, quando a associação criminosa lá do artigo 288 do CP, ela se destina à prática de crimes hediondos ou equiparados, o que é que acontece com a pena do agente? A pena do agente será de 3 a 6 anos de reclusão, ou seja, será reclusão de 3 a 6 anos. Então, observa que, originalmente, é para ser reclusão de 1 a 3. Se for destinada à prática desses crimes aqui, ela passa a ser de 3 a 6 anos, certo? Eu quero que você destaque isso daí, que você leva para a sua prova. Ainda, antes de fechar esse assunto e, consequentemente, a lei, eu quero que você analise o que é dito no parágrafo único, que é o seguinte, ó, parágrafo único do... Não, peraí, menino, que aqui tá errado. Eu coloquei artigo 2º, parágrafo 8º, né? Não. Isso aqui é artigo 8º, tá certo? Isso daqui é artigo 8º, ó, corrija aí. Corrija aí, coisa mais linda. Pronto. Agora sim, certo? Vamos analisar o que é dito no parágrafo único desse artigo. Diz o seguinte. Eu coloquei parágrafo 8º e parágrafo único. Ó. Os participantes, os associados o participante, o associado que denuncia a autoridade, o bando e a quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá sua pena reduzida de 1 a 2 terços. Eu tô falando de quê, professora? Eu tô falando que para este crime aqui é possível a chamada, delação premiada. O que é isso, professor? Essa delação premiada é quando a gente abriu a boquinha dele e possibilitou o quê? Possibilitou o... Oh, que ficou feio agora, né? Tava tão bonitinho. Peraí, deixa eu ajeitar. E possibilitou o desmantelamento daquela associação. O que eu quero que você destaque aqui? Que a delação premiada, ela existe espalhada em inúmeras leis, não é isso? Ah, eu tenho a delação premiada lá na organização criminosa, lá na lei de tráfico, lá não sei aonde, na organização criminosa, aqui na lei de droga, crimes hediondos, perfeito. Você tem a delação premiada espalhada por várias hipóteses, por vários casos na nossa legislação. E muitos casos trazem uma consequência diferente. E essa daqui não é diferente da regra. O que ocasiona aqui a delação premiada? Sempre vai beneficiar o agente. Uma redução de pena. 1 a 2 terços.
Às vezes o juiz substitui uma pena privativa de liberdade por uma PRD, não é? Aplica somente a multa, reduz a pena, o perdão judicial, a redução da pena e não sei o quê. Então aqui é redução de pena. Reduziu de 1 a 2 terços, pronto, fechou, matou. Beleza. Então, nesse caso, redução de 1 a 2 terços. Vamos analisar se essa lei ficou, de fato, na sua mente, na sua vida. Vamos responder as nossas questõezinhas? Olha o que é dito na nossa primeira questão. Ela fala o seguinte: considerando as disposições penais e processuais penais estabelecidas na 8.072 e a jurisprudência dos tribunais superiores acerca da matéria, assinale a opção correta. Preste atenção. Os crimes hediondos e equiparados estão listados na Constituição Federal. Não dispõe do legislador ordinário da liberdade para ampliar tal rol. Os crimes hediondos e equiparados estão listados na Constituição Federal. Onde é que está listado? Está listado aqui, meu filho. Ó. Letra B. O prazo da prisão temporária para os crimes hediondos e equiparados é de 30 dias, perfeito? Perfeito. Não sendo admitida prorrogação, aqui já erra, porque ele já é ampliado em relação ao regramento da 7.960. É errado, admite prorrogação, extrema e comprovada necessidade por igual período. Letra C. Se a associação criminosa destinada à prática de crimes hediondos for desmantelada em razão de informações fornecidas por participante ou associado no grupo de extermínio, esse receberá o quê? Perdão judicial? Errado. Estou falando da delação premiada lá do artigo 8º, parágrafo único. Nesse caso, dá o quê? Redução de 1 a 2 terços. Letra D. O rol de crimes hediondos inclui o roubo qualificado pela lesão corporal grave, porém não abrange o homicídio simples, salvo se praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Perfeito! Lembra que quando eu falo do roubo entra tanto a lesão grave como a morte, chamada de latrocínio quando vem a morte? Maravilha! E o homicídio, professora? Se cair assim somente homicídio simples, é considerado crime hediondo? Não é considerado crime hediondo, porque para ser crime hediondo, tem que ser praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Se não traz essa informação, o homicídio simples não vai ser crime hediondo e é exatamente o que o item D diz. E a letra E fala o seguinte, ó. Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça, indulto, liberdade provisória e fiança. Já comentamos sobre essa impossibilidade da liberdade provisória que está errado, né? Então, você sabe, pode ter liberdade provisória? Pode. O que não pode ter é fiança. Então, questão de número 1, letra D. Vamos para a questão de número 2. Segundo o entendimento do STF, é inconstitucional a fixação de regime inicial fechado com base unicamente na hediondez do delito. Olha que coisa mais linda! Eu disse para tu, é inconstitucional sim, porque fere o princípio da individualização da pena. Isso é o entendimento do STF. Isso está sumulado, inclusive, né, na nossa súmula vinculante 26. É um entendimentozinho de um habeas corpus. Não é que o indivíduo que praticou um crime hediondo ele não pode iniciar no fechado, não é isso? O que não pode acontecer é a fundamentação ser única e exclusivamente a gravidade ocasionada pela hediondez. Então, questão de número 2, correta. Corretíssima. Vamos para a questão de número 3. Margarida foi indiciada pela prática de crime hediondo. Ao comparecer na delegacia de polícia, ela apresentou a certidão de nascimento, tendo alegado ter apenas esse documento. Durante a oitiva, espontaneamente confessou a autoria do crime. Com fundamento na confissão, o delegado determinou algumas diligências, considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. Por tratar de crime hediondo, justifica-se a imediata decretação da prisão cautelar de Margarida. Olha que coisa errada. Não é porque a Margarida cometeu um crime hediondo que eu vou... ela tem que ficar presa. Imediatamente, tá com uma prisão cautelar aí nela. Claro que não. Você já estudou as hipóteses de prisões cautelares lá no CPP comigo. Então, diz, por exemplo, prisão preventiva, uma prisão temporária. São prisões com base na necessidade. Eu não posso usar a fundamentação da sua decretação como única e exclusivamente o fato de a Margarida ter cometido um crime hediondo. Isso está errado, beleza? Com isso, encerramos, então, nossa última questãozinha
do nosso último bloco de crimes hediondos. Finalizamos a nossa lei com chave de ouro. Eu agradeço a tua atenção, a tua participação e até a próxima. Valeu!